Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Convido você para abrir então a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 84. Salmo 84. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo teu justo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Irmãos amados, nesse tempo de pandemia, onde a nossa agenda foi interrompida e alterada, quando ficamos privados por lei, no mínimo pelo bom senso, de nos reunirmos na casa de Deus, e por ainda estarmos parcialmente impossibilitados de todos, unanimemente, estarmos na casa de Deus, este salmo se reveste da mais alta importância, porque este salmo trata exatamente da importância desta reunião, da alegria deste encontro, deste sentimento da igreja, do povo de Deus, se reunir na casa de Deus para adorar a Deus, para encontrar-se com Deus e uns com os outros. Esse salmo fala da peregrinação ao tabernáculo. Muito provavelmente, pelo menos no título, está dito que é um salmo dos filhos de Coré. Alguns estudiosos, como Lutero, Calvino, Spurgeon, acreditavam que fosse um salmo de Davi. Isso talvez para nós aqui seja irrelevante. O certo é que este salmo foi escrito antes da construção do templo. O templo só veio a ser construído no reinado de Salomão. Mas a Arca da Aliança estava em Jerusalém, foi Davi quem levou para lá. E as pessoas, as famílias viajavam, formando grupos que cresciam a cada parada, acampavam em clareiras, à beira da estrada, cantavam os cânticos de romagem, e uníssonos e unânimes rumavam para Jerusalém,
para adoração. Este salmo era cantado nesta jornada, rumo a Jerusalém. Se você olhar o salmo, você nota que tem 3 aspectos claros. Aquele que está distante da casa de Deus, saudoso da casa de Deus, dos versos 1 a 4. Segundo, a própria viagem rumo ao santuário, esta viagem cheia de esperança do encontro com Deus na casa de Deus, dos versos 5 a 8. E finalmente, ao chegar na casa de Deus, esta presença radiante de Deus na sua casa, dos versos 9 a 12. Eu tenho rodado já em alguns lugares, já estive nesse período em Mato Grosso, no Pará, e basicamente vários lugares na Grande São Paulo, e muitas comunidades pequenas que precisam alugar o espaço para se reunir, fecharam as portas sem perspectiva de voltar. Sem perspectiva de voltar. Igrejas pequenas, com aluguéis caros, o povo com medo, os recursos não entraram, os compromissos não foram saudados, fecharam as portas. A pergunta que tenho ouvido de todos os cantos é: será que o povo vai voltar? Tem pastores com medo de que os crentes se acostumem com os cultos virtuais, no conforto da sua casa, e vão preferir daqui para frente a ficar em casa, como que um membro virtual. Esse salmo, penso que ele nos mostra como deve ser o sentimento da igreja. Como alguns de vocês sabem, eu fui criado numa região rural. Por ser filho caçula, não vi todos os dramas que os meus pais viveram na pobreza extrema. Mas a minha mãe fazia viagens de 10 quilômetros com 3 crianças para ir à igreja. Botava 2 em cima de um cavalo, o mais novo no colo, e todo domingo ela ia. Fazia sol, fazia chuva. Às vezes nós, diante do conforto que temos na vida contemporânea, qualquer coisinha é motivo para a gente não ir. Vocês se lembram, e o Ronaldo Lidório já contou isso aqui, lá entre os Concombas, ele recebeu em Coni pessoas de outras aldeias para culto público, para o ensino das Escrituras, e certa feita, ele ensinou alguns textos bíblicos e levou aquelas pessoas presentes ali a decorarem 3 versículos da Bíblia, 3 versículos da Bíblia. Para surpresa dele, 3 dias depois que os crentes retornaram para suas aldeias, uma mulher retorna a Coni, 3 dias depois de ter saído, e o pastor pergunta: mas por que você voltou? Ela respondeu para ele: eu esqueci um dos versículos que o senhor ensinou. E ele disse: mas a senhora voltou 3 dias a pé, porque esqueceu um versículo? Ela respondeu: é que a palavra de Deus é muito importante para ficar perdida pelo caminho, por isso eu voltei. Qual a importância de você estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus? Então eu queria hoje considerar esse salmo com você, nessa perspectiva. Primeiramente, a felicidade do adorador se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. É o que está escrito aí no verso 1 a 4. E eu quero então chamar a sua atenção para 3 verdades destacadas aqui. Primeiramente, o adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Olha comigo os versos 1 e 2, a parte A. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos, é claro que a saudade não é do espaço físico, nem mesmo da geografia. A saudade é do que representa essa casa.
é do que representa a presença de Deus nessa casa, é do que representa o povo de Deus reunido nessa casa. Isso é exponencial, porque na verdade, a casa de Deus é um lugar de adoração, e é por isso que você e eu viemos. Poderíamos ter um lugar mais bonito do que esse, talvez com bancos mais confortáveis do que esse, talvez com pessoas tão amadas quanto estão aqui hoje. Mas nós viemos aqui hoje porque a casa de Deus é lugar de adoração, de louvor e de intimidade com Deus. Às vezes eu escuto, eu estou com muita vontade de ir para a igreja, eu estou com vontade de dar um abraço no irmão, no fulano, no beltrano, no ciclano. Isso é maravilhoso, mas nem essa é a motivação principal. A motivação principal é a presença de Deus, é a casa de Deus, são os tabernáculos de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o culto a Deus. É isso que deve fazer pulsar o nosso coração. Mas também é porque esta casa é lugar de instrução, é lugar de encorajamento, é lugar de consolo, é lugar de promessa. Eu não sei quanto a vocês, de repente, eu sempre brinco que tem hora que você vem por compromisso. É como aquela mãe que foi acordar o filho era muito difícil de acordar de manhã. E aí, acorda, filho, acorda, o menino gemia para cá, resmungava para lá, acorda, filho, acorda, hoje é domingo. Falou, mãe, eu não quero acordar. Acorda, meu filho, hoje é domingo. Mas por que eu devo acordar? Menino, porque você primeiro é o pastor da igreja. Tem dia que talvez você vem para a igreja porque você é o pastor da igreja, porque você é o presbítero da igreja, porque você é o diácono da igreja, porque você é um líder da igreja. Mas quando você vem, às vezes você está doente, você recebe um ânimo, você está triste, você recebe uma palavra de consolo, você está com o coração apertado, você encontrar um bálsamo para a sua vida, é a casa de Deus. Como aconteceu com Isaías, num dia de luto, ele entra na casa de Deus e um novo mundo se abre para ele viu a Deus, ele viu perdão para os seus pecados, ele viu desafios para a sua vida, ou como Asaf lá no Salmo 73, que estava com o coração amargurado, e de repente ele abre os olhos espirituais para ver o projeto de Deus na sua vida. É claro, irmãos, que este lugar é lugar de comunhão. A gente encontra gente que a gente ama, que a gente gosta, gente da nossa família, da fé. É bom demais você chegar e ver rostos de pessoas que você conhece, que você ama, que você consegue trazer à sua memória histórias de vida. É por isso que nós devemos desejar os tabernáculos de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas em segundo lugar, o adorador é despertado não apenas pelo seu amor à casa de Deus, mas o adorador é despertado pelo seu amor ao Deus da casa de Deus. Olha comigo o versículo 2, na parte B. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse homem está dizendo que todo o seu ser, seu coração, seu corpo, sua alma anseiam, anelam, clamam pela presença de Deus. E sabe, irmãos, isso é tão importante, porque este Deus é transcendente, Ele é o Senhor dos exércitos, mas Ele é também Rei meu e Deus meu. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha experiência. E eu não sei quanto a você, mas nós deveríamos pedir sempre a Deus isso: Senhor, não me permita acostumar com o sagrado, não me permita viver um cristianismo apenas de nomenclatura, de tradição, de ir à igreja porque é domingo, de ir à igreja porque eu estou acostumado a ir, de cantar porque eu gosto de cantar, de pregar porque eu gosto de pregar, de ofertar porque eu gosto de ofertar, de cantar louvores a Deus porque eu me sinto bem em fazer isso. Pedimos a Deus para que isso não seja rotina, para
botar no piloto automático, mas dizer como o salmista disse, no verso 2, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, é querer a presença manifesta de Deus. É por isso que você e eu viemos aqui hoje à noite. Mas em terceiro lugar, o adorador é despertado pelas bênçãos espirituais que encontra em Deus. Olha o verso 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Primeiramente, na casa de Deus você encontra segurança e proteção para toda a sua família. Ele usa a expressão dos pássaros, que às vezes faziam ninho nas soleiras do santuário. E a tradição dizia que quando um pássaro fazia ninho na casa de Deus, esse pássaro não podia nem ser enxotado dali, nem morto. E é curioso que ele usa dois pássaros muito conhecidos, talvez universalmente conhecidos. O pardal é o mais comum dos pássaros, é o mais simples deles, porque a casa de Deus é para gente simples, gente que não tem nariz empinado. Mas também a andorinha não anda em bando. Nós vivemos em comunidade, nós somos uma família, nós somos um rebanho. Assim como essas aves buscam esses lugares seguros para acolher os seus filhotes, o melhor lugar para a gente criar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa prole, é na casa de Deus, é na presença de Deus. Aqui tem segurança, aqui tem conselho, aqui tem instrução, aqui tem palavra que vai nortear a nossa vida. Mas note você que este homem encontra também na casa de Deus redenção e resposta às orações, porque quando ele diz, eu os teus altares, note que ele coloca altar no plural. Por que coloca no plural? Porque está falando do tabernáculo, o templo não tinha sido construído ainda. E no tabernáculo, bem como no templo, você se lembra que tinha dois altares. Quais eram os dois altares? Primeiro, era o altar de bronze, que ficava no lugar, no pátio do templo. O altar de bronze é onde o sacrifício era feito, aponta para a cruz. Aqui é o lugar onde você escuta a mensagem da cruz, a mensagem da redenção. Mas quando se entrava no lugar santo, lá estava o altar de incenso, que representa a oração. Aqui é lugar de você orar a Deus, de você falar com Deus, não só de você ouvir a voz de Deus, mas você falar com Deus. Então, se os pássaros encontravam abrigo nas soleiras do tabernáculo para construir o ninho de seus filhotes, você e eu encontramos aqui os altares de Deus, salvação e comunhão com este Deus. Pois bem, mas em quarto lugar, o adorador é despertado pelo deleite de cantar louvores a Deus. Olha o verso 4 comigo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E é claro que você e eu temos plena consciência que nós enfrentamos lutas, enfermidades, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de sentimentos, problemas de toda ordem. Você não vem para a casa de Deus só dia que você está bem, só dia que você está feliz. Você vem para a casa de Deus quando você está triste também, quando você está chorando também, quando você está doente também, quando você está passando luta também. Então, quando você entende isso, você é feliz, porque apesar das lutas, você louva a Deus perpetuamente. Que bênção é, meus irmãos, porque tem gente que quando está triste se afunda num poço escuro de mágoa, ressentimento, de angústia, de dor, de revolta, de amargura. Mas quando você ama a casa de Deus, quando você ama o Deus da casa de Deus, quando você ama os seus irmãos, quando você tem redenção, quando você tem comunhão com Deus, quando você vem para a casa de Deus, apesar das lutas que você está vivendo, você pode adorar a Deus ultra circunstancialmente.
Pois bem, vamos ver o segundo aspecto desta mensagem. Agora vamos olhar a caminhada, tá? A caminhada rumo ao tabernáculo. A felicidade do adorador se expressa na caminhada alegre para a casa de Deus, a despeito da adversidade. Veja você, no versículo 5, por favor. Bem-aventurado o homem em cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Note que a linguagem é a linguagem do peregrino, que está a caminho, tá? Está a caminho de Sião, está a caminho do local onde está o tabernáculo, local de adoração. Notem mais, ele não pensa numa presença esporádica na casa de Deus. Hoje tem crente que ele vem à casa de Deus esporadicamente. Esporadicamente. Não é a experiência do salmista. E ele fala também de passar por vales, né? Por vales. Vale árido, essa palavra vale árido, a versão corrigida, chama de Vale de Baca. Vale de Baca. E é Vale de Baca porque lá em Israel tem as chamadas balsameiras choronas, é uma planta que destila água como se fosse lágrimas. Então ele está colocando o aspecto de que muitas vezes nós, na caminhada para a casa de Deus, passamos por vales de choro, de angústia, de dor. Então, deixa eu considerar com vocês como é que nós atravessamos este vale de choro para chegarmos à casa de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos encontrar felicidade quando a nossa força está em Deus e não em nossos recursos pessoais. Olha o verso 5a. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Por que você vem à casa de Deus numa pandemia? Por que você vem adorar a Deus quando a sua vida financeira deu um baque esse ano? Por que você vem adorar a Deus quando você tem pessoas que você conhece, pessoas queridas, que sucumbiram nessa pandemia? Esta semana, nós lá da LPC estávamos com o coração abatido porque uma pessoa que trabalha conosco, extremamente querida, internada com Covid, veio a falecer na madrugada de sexta-feira. Foi um momento difícil para nós, uma pessoa ligada a nós. E você talvez tem perguntas e nem tantas respostas. Por que você ainda vem adorar a Deus, apesar da situação dessa? A cantar louvores a Deus, apesar da situação dessa? Porque a nossa força não está em nós, irmãos. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós precisamos é da força de Deus. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti. É quando você está com o tanque vazio, é quando você está andando na reserva, é quando o seu coração está enlutado, quando a sua alma está gemendo, é quando você está passando no meio do vale seco, árido, do choro. Você precisa da força de Deus, do encorajamento que Deus dá, do poder que Deus dá. E quando você olha a história do povo de Deus, é assim, o povo de Deus passando por luta, passando por prova, Deus intervém, Deus fortalece, Deus anima, Deus encoraja, Deus põe um cântico de louvor nos lábios, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. Foi quando Lutero estava passando os momentos mais difíceis que ele compôs Castelo Forte. Foi nos anos de escuridão de Fanny Crosby, com cegueira, que ele escreveu 9.000 hinos de adoração a Deus. Foi quando John Bunyan estava preso que ele escreveu O Peregrino. É quando você passa pelo vale
que de repente Deus tira o mais perfeito louvor da sua alma, como Jó disse, uma coisa eu sei é que o meu Redentor vive. Mas olha, em segundo lugar, como é que nós podemos passar vitoriosamente por esse vale? Quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Verso 5b e verso 6, confira aí. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Eu gosto desta expressão. Quando você passa por um vale, seus pés estão no vale, mas aqui no coração o caminho está aplanado. Perceberam isso? A circunstância é vale, a atitude do coração está plano. Isso nós chamamos de reação transcendental. O normal do homem é, quando o pé está no vale, o coração também está no vale. Mas quando Deus é a sua força, porque você ama a casa de Deus e o Deus da casa de Deus, e encontra na casa de Deus redenção e comunhão com Deus e com seus irmãos, então Deus é a sua força, você passa por esse vale, seus pés estão lá, mas está tudo pacificado no coração. Mas mais do que isso, como é que nós podemos passar por esse vale? Quando transformamos esses vales de lágrimas em mananciais de alegria. Olha o verso 6 comigo. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Irmãos amados, esse é um milagre da graça de Deus, de você transformar o vale seco num manancial. Transformar as tragédias da vida em fontes de bênçãos. Transformar o choro da dor numa fonte de consolo. E de repente aquilo que era um drama na sua vida vai se transformar numa bênção para outras pessoas. Porque o Deus que conforta você em toda a sua angústia é o mesmo Deus que vai usar você para consolar outras pessoas nas angústias que elas estão vivendo, com as mesmas consolações com que você foi contemplado por Deus. É por isso, irmãos, que nós deveríamos amar mais a casa de Deus. Eu não tenho nenhuma preocupação, confesso a vocês. Será que o povo vai voltar? Vai voltar sim. O remanescente vai voltar. Quem é de Deus vai voltar. Quem é de Deus não consegue viver longe da casa de Deus, do Deus da casa de Deus, da companhia dos irmãos, da família de Deus. Porque exatamente, irmãos, essa experiência do culto público, da adoração, que é esse meio que Deus providenciou para nós, para sermos fortalecidos, encorajados, consolados, fortalecidos, para a glória de Deus. Mas em quarto lugar, como é que nós podemos passar por este vale? Quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Olha o verso 7 comigo, a parte A. Ele diz assim: vão indo de força em força. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Talvez nós pudéssemos pensar assim: quem sabe Deus me dá uma B12 na veia, para eu passar um ano sem precisar receber nenhuma palavra mais de consolo. Não é assim que funciona. Não é assim. É como o maná, que caía para o dia. Se tentasse juntar para 2 dias, não dava certo. Você vai indo de força em força, de força em força, de força em força. Assim como você precisa de alimento para o seu corpo todo dia, você precisa de alimento para a sua alma todo dia.
É quando você diz, meu Deus, eu não aguento mais, e você vem para o culto, e você vem para a adoração, e você vem para a comunidade da fé, e você adora a Deus junto com o povo de Deus, e Deus renova suas forças, e renova suas forças, e renova suas forças constantemente. Mas em quinto lugar, quando caminhamos na certeza, nós caminhamos vitoriamente por este vale, quando caminhamos na certeza de uma gloriosa chegada. Olha a parte B do versículo 7. Cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Ninguém retrocede, ninguém fica prostrado, ninguém fica para trás, cada um deles chegará diante de Deus em Sião. É claro que este era um salmo dos peregrinos, e eu quero dizer para você que para nós isso tem um amplo significado, porque isso representa também não só cada um virá para a igreja, mas cada um daquele que adora a Deus vai comparecer diante de Deus em Sião, na Nova Jerusalém, na pátria celeste, porque nenhum daquele que foi salvo ficará para trás. O mesmo Deus que começou boa obra vai completá-la, e nenhum vai se perder. Todos nós compareceremos perante o Senhor. Pois bem, deixa eu concluir. O último ponto. Então eu disse para vocês do amor pela casa de Deus, disse da caminhada para a casa de Deus. Agora nós chegamos. Agora é a felicidade do adorador se expressando no claro entendimento de quem é esse Deus que ele está adorando. Então preste bem atenção nisso. Quem é o Deus que nós adoramos? A partir do verso 8 até o verso 12, o salmista vai falar do seu Deus, vai compreender quem é o seu Deus. E ontem na nossa palestra virtual com as famílias, o presbítero Ulisses fez menção de uma obra de Jonathan Edwards. E talvez um dos grandes problemas hoje, irmãos, da preocupação das pessoas, será que a pessoa vem para a igreja? Porque na cultura popular evangélica brasileira, o evangelho que tem se pregado em boa parte desta nação é um evangelho consumista, de mercado, onde eu vou para a igreja buscar alguma coisa, onde eu olho para Deus como um prestador de serviços celestiais, que está a meu serviço. Eu preciso de prosperidade, eu preciso de saúde, eu preciso de sucesso financeiro, eu preciso de conquista profissional, e eu vou para lá porque Deus está a meu serviço, e eu sou o centro do universo, tudo gira em torno da minha vontade, da minha necessidade, do meu querer. É um evangelho humanista, antropocêntrico, quando na verdade tudo gira não em torno do homem, mas em torno de Deus. O culto é para Deus, a glória é de Deus, o deleite é em Deus, eu me alegro em Deus, a minha vida está centrada em Deus, eu conheço a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Aliás, é essa essência da vida eterna, e é isso que está acontecendo aqui. A W. Tozer diz que o grande problema da igreja contemporânea é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, pensando nela mesma, planejando para ela mesma, fazendo programas para ela mesma, cantando para ela mesma, fazendo programações as mais variadas para ela mesma, quando na verdade nós vivemos para a glória de Deus, para nos deleitarmos em Deus, para conhecermos a Deus. Então a grande pergunta é: quem é o seu Deus? Quão grande Ele é? Quão magnífico Ele é? Quão majestoso Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão digno de adoração Ele é? Então vamos ver quem é o nosso Deus, a quem devemos em deleite adorá-lo. Em primeiro lugar, quem é esse Deus? Primeiro, Ele é o Deus que responde às nossas orações. Olha os versículos 8 e 9 comigo. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
Primeiramente, esse Deus é o Deus soberano, onipotente, Ele é o Senhor dos exércitos. Segundo, Ele é fiel à sua aliança conosco, Ele é o Deus de Jacó. E Ele é generoso em suas dádivas, não sonega bem nenhum aos que andam retamente, diz o versículo 11. Irmãos amados, que privilégio nós temos de falar com aquele que está sentado no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos e que pode interferir nos destinos da nossa vida, responder nossas orações. Segundo, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres deste mundo. Olha o verso 10 comigo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Agora vai fazer um juízo de valor. Pessoal, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Ele quer ser o porteiro da igreja. E ele diz, ser o porteiro da igreja é melhor do que permanecer nas tendas da perversidade. O que ele está dizendo com isso? O que encanta o coração das pessoas? Às vezes, as pessoas acham que o brilho da felicidade está pulsando lá fora, nas tendas, nas rodas, nas festas, nos banquetes, nas grandes celebrações, nas grandes comemorações, no glamour da riqueza, nas mesas fartas, nos lautos banquetes. E o salmista está agora olhando, como peregrino que foi à casa de Deus, ao chegar na casa de Deus, ao ver a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, diz, mas que maravilha isso aqui, que bênção isso aqui. É melhor você passar um dia aqui do que 1000 dias fora daqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas em terceiro lugar, irmãos, terceiro e último lugar, esse Deus é digno de ser adorado por quem Ele é, e deve ser exaltado por aquilo que Ele faz. Olhe comigo o verso 11. Primeiramente, Ele é digno de ser adorado por quem Ele é. Está escrito, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Duas imagens, duas figuras, duas metáforas. Se você pensa em sol, você pensa naquilo que produz energia, vida, metamorfose, transformação, calor, direção, esclarecimento. Tudo isso é Deus para nós. Se você pensa em escudo, você pensa em proteção, cuidado, onde os ataques do inimigo não chegam, porque ele blinda você, protege você, guarda você. Esse é o seu Deus. Ele é sol e Ele é escudo. O sol acima de você, o escudo ao redor de você. Mas esse Deus não é digno de adoração apenas por quem Ele é, Ele também é digno de adoração por aquilo que Ele faz. Olha a parte B do versículo 11. O Senhor dá graça e glória. Graça aqui, glória além. Graça na terra, glória no céu. Graça na vida, glória na eternidade. Ele dá para aqui e Ele dá para ali, Ele dá para a terra, Ele dá para o céu, Ele cerca você com as bênçãos do tempo e com as bênçãos da eternidade. E Ele conclui dizendo o seguinte: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Como é que Ele conclui? Conclui com exclamação, com exultação: ó Senhor dos exércitos,
Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem. Então, irmãos, eu pessoalmente não tenho nenhuma preocupação do retorno do povo de Deus à casa de Deus. Sabe por quê? Apesar de todas as nossas limitações, este ainda é o melhor lugar do mundo. É a casa do Deus vivo, onde Deus assiste, onde a glória de Deus está, onde a palavra de Deus é pregada, onde